Este não é um nasi goreng qualquer. Toda a gente acha que sabe fazer arroz frito, não é verdade? Mas a maioria esquece aí daquele detalhe que transforma um prato bom num prato de chorar por mais. Eu viajei, pesquisei, testei e finalmente descobri o que distingue a versão que fazemos em casa daquela que comemos nas ruas de Jacarta. Aquele sabor que nos fica na memória. E não é um ingrediente caro nem difícil de encontrar. É uma técnica, um pequeno passo que a maior parte das receitas pura e simplesmente ignora. E hoje vou partilhá-la contigo. Prometo que no final deste vídeo não só vai saber fazer um nasi goreng autêntico e delicioso, mas também vais conhecer o segredo de um ingrediente que vai mudar para sempre a tua forma de cozinhar este clássico. Fica comigo, porque a nossa viagem à Indonésia começa agora, aqui mesmo, na nossa cozinha. E o segredo? Bem, esse revelo no momento exato em que vai fazer toda a diferença. Ok, antes de ligarmos o fogão e sentirmos o calor da wok, temos de falar sobre a alma do nasi goreng. A magia deste prato está na qualidade e na preparação dos seus ingredientes. Isto não é só misturar sobras, é saber orquestrar sabores e texturas. Primeiro, e talvez o mais importante, o arroz. O segredo para o nasi goreng perfeito, com os grãos bem soltinhos, é usar arroz cozido do dia anterior. Arroz fresco acabado de fazer tem demasiada umidade e vai transformar-se numa papa na wok. O ideal é um arroz de grão longo, como o jasmim, cozido e depois guardado no frigorífico por no mínimo 12 horas. Esse descanso vai secar os grãos na medida certa, deixando-os firmes e prontos para fritar. É um passo que não podes mesmo saltar se queres a textura perfeita. O segundo pilar é o que dá ao nasi goreng a sua cor escura e o sabor agridoce. O ketchup manis, esquece o molho de soja comum. Isto é um molho de soja doce, espesso e caramelizado, típico da Indonésia. É feito com soja fermentada e açúcar de palma, o que lhe dá uma consistência quase de xarope e um sabor que é ao mesmo tempo salgado e profundamente doce. É o ketchup manis que vai caramelizar o arroz na wok quente, criando aquelas partes tostadinhas deliciosas. Se não o encontrares, procure em lojas de produtos asiáticos. Vale cada cêntimo. E finalmente, a base aromática. Uma mistura de alho, malaguetas e o nosso ingrediente secreto, que já lá vamos. Muitas receitas autênticas usam também terasi, ou pasta de camarão. Tem um cheiro muito forte quando está cru, mas transforma-se em um sabor umami incrível depois de cozinhado. Se nunca usaste, vai com calma. Começa com meia colher de chá para te habituares. É opcional, mas se queres aquele gostinho de comida de rua, é fundamental. Para a nossa receita vamos usar 3 chávenas de arroz já cozido e frio, 2 coxas de frango desossadas e em pedaços, 2 ovos, 3 dentes de alho, picados uma malagueta vermelha, fatiada, e claros molhos e o tal. Ingrediente secreto, com tudo à mão, vamos à ação. O nasi goreng é um prato rápido, feito em lume alto. Por isso, a organização é a chave do sucesso. Primeiro, a base de sabor. Numa wok ou frigideira grande, aquece 2 colheres de sopa de óleo em lume médio alto. Quando o óleo estiver a brilhar, junta o alho picado e a malagueta. Deixa fritar por uns 30 segundos, a mexer sempre, até a cozinha ficar com um cheiro incrível. Se vais usar a pasta de camarão, adicionai agora e esmague-a com a espátula por mais 1 minuto. Agora, a proteína, aumenta o lume para o máximo e junta o frango. Queremos selar o frango rapidamente para ficar dourado por fora e suculento por dentro. Espalha-o numa só camada e deixa-o ganhar cor de um lado antes de o virares. Não enchas demasiado a wok, senão o frango vai cozer em vez de fritar. Em 3 ou 4 minutos está quase pronto. É a vez do arroz, junta o arroz frio diretamente na wok. Com a espátula, começa a soltar os grãos, pressionando-os suavemente contra a parede da wok. Estás a ouvir esse barulhinho do arroz a estalar? É música para os nossos ouvidos. Continua a saltear vigorosamente por uns 2 minutos. Cada grão tem de sentir o calor da wok e começar a ficar ligeiramente tostado. Vamos ao molho. Empurra o arroz para um lado, criando um espaço vazio. Nesse espaço, deita 2 a 3 colheres de sopa de ketchup manis e 1 colher de molho de soja normal, para equilibrar. Deixe o molho borbulhar e caramelizar por uns segundos antes de o misturares com o arroz. Isto intensifica
o sabor. Agora, mexe tudo até cada grão de arroz estar coberto por aquele molho escuro e brilhante. Por fim, o ovo. Muitas receitas mandam fritar um ovo à parte, mas a técnica de Hu é mais rápida e saborosa. Empurra o arroz novamente para os lados, abre um poço no centro, deita um fio de óleo e parte lá para dentro 1 ou 2 ovos. Deixá-los fritar por um instante, depois mexe-os rapidamente como se fossem ovos mexidos. Assim que estiverem quase cozidos, mas ainda úmidos, mistura-os com o arroz. Isto dá uma cremosidade fantástica ao prato. Prova e ajusta o sal, se for preciso. O nosso nasi goreng está pronto, mas ainda não está perfeito. Até agora, fizemos um nasi goreng delicioso. Mas eu prometi a perfeição. Prometi um segredo, que eleva este prato a outro nível. E o segredo, meus amigos, são as chalotas fritas caseiras, ou bawang goreng. Mas isso eu compro feito, podes estar a pensar. E é exatamente aí que está a diferença entre o bom e o sublime. As chalotas de compra são muitas vezes moles e oleosas. As que vamos fazer agora são incrivelmente estaladiças, leves e com um sabor adocicado que complementa o nasi goreng na perfeição. É o contraste de textura que faltava. Eis como se faz. Vais precisar de 3 ou 4 chalotas e 1 colher de chá de amido de milho. Sim, o truque dentro do truque é o amido de milho. Ele vai sugar a umidade e garantir que ficam super crocantes. Descasca e fatia as chalotas o mais fino que conseguires. Uma mandolina aqui é a tua melhor amiga. Coloca as fatias numa taça, polvilha com o amido de milho e uma pitada de sal, envolve tudo delicadamente com as mãos. Numa panela pequena, aquece uns 2 dedos de óleo em lume médio. Para saber se está no ponto, deita uma fatia de chalota. Se começar a borbulhar suavemente, está perfeito. Adiciona as chalotas e vai fritando, mexendo de vez em quando por uns 5 a 7 minutos. Fica de olho nelas, porque de um momento para o outro passam de pálidas a douradas. Assim que atingirem um tom dourado claro, tira-as imediatamente com uma escumadeira para um prato com papel de cozinha. Elas vão continuar a escurecer um pouco fora do óleo. O que te resta é uma montanha de lascas douradas, super estaladiças e cheias de sabor. Este é o nosso ingrediente secreto. É a coroa do nosso nasi goreng. Com tudo pronto, vamos montar esta obra-prima. Tradicionalmente, o nasi goreng é servido com um ovo estrelado por cima, com a gema mole a escorrer. Numa frigideira à parte, aquece um pouco de óleo em lume alto e estrela um ovo, regando a clara com um óleo quente para criar umas bordas estaladiças. Agora, o empratamento põe uma porção generosa do nasi goreng num prato. Faz um buraquinho no meio e coloca o ovo estrelado no topo. Ao lado, põe umas fatias de pepino e tomate frescos para dar um toque de frescura. E agora, o toque final. Polvilha generosamente com as nossas chalotas fritas caseiras, sem medos. É este o momento pelo qual esperávamos. Chegou a hora da verdade. A primeira garfada tem que ter um pouco de tudo. O arroz caramelizado, o frango, a gema cremosa, o pepino fresco e, claro, o crocante das chalotas. Consegues imaginar o barulho? O crocante, é isto. É este o segredo. É a combinação do arroz doce e fumado. A riqueza da gema, a frescura do pepino e depois esta explosão de textura crocante e o sabor adocicado da chalota frita é uma viagem direta à Indonésia. Transforma completamente a experiência. Deixa de ser apenas arroz frito e passa a ser uma refeição complexa, cheia de camadas e sabores. É isto que faz o nasi goreng perfeito. E aí tá. O segredo para o nasi goreng perfeito não era um ingrediente exótico, mas sim a dedicação a um detalhe que faz toda a diferença. As chalotas fritas crocantes feitas na hora. Mostrei-te como construir a base de sabor, como ter a textura certa no arroz e, finalmente, como coroar para o tornar inesquecível. Agora é a tua vez. Desafio-te a experimentar esta receita e, por favor, não saltes o passo das chalotas. Vais ver que o esforço extra vale mesmo a pena. Quando o fizeres, tira uma foto, partilha nas redes sociais e identifica-me. Quero ver as tuas criações. Se gostaste de descobrir os segredos da cozinha e queres mais dicas para transformar pratos do dia a dia, subscreve o canal e ativa as notificações. Deixa um gosto se aprendeste algo novo e comenta embaixo qual é o teu segredo para o teu prato preferido. Obrigado por teres cozinhado comigo. Até a próxima receita!